Olá, alunos, tudo bem? Tomara que todos estejam bem. Estamos aqui na segunda parte daquela aula de geografia que nós vimos na última aula, tá? Continuando falando aí um pouco sobre a bipolaridade, né, da Guerra Fria, tá? E dos dois sistemas ideológicos econômicos, tá? Que seria o capitalismo e o socialismo, tá? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o efeito, né, do capitalismo e falar também do socialismo hoje, tá? Então o capitalismo, só para lembrar, é um sistema baseado em princípios como a livre concorrência e também o lucro, tá certo? Tá? Os preços dos bens são definidos pela livre concorrência e a tecnologia aumenta a produtividade e diminui o valor final da mercadoria, tá? Então, hoje o capitalismo ele tenta fazer que o preço do produto seja menor, tá? E ele ganhe mais sobre o produto, vem precisar aumentar ele, tá certo? Esse é o desafio do capitalismo, tá? Então, o predomínio da propriedade privada, só para relembrar um pouco da última aula, né? O que seria propriedade privada? Seria os meios de produção, ou são propriedade de um número restrito de pessoas que são chamadas de classe burguesa, tá? É dono da propriedade, tá? Os ganhos dos trabalhadores em geral não permite que os tornem proprietários dos meios de produção, tá? O salário ele não é lucro, tá? O salário é uma parte, tá? E geralmente a grande maioria não conseguem ser proprietários de terra, tá? A sociedade é dividida, né, como eu falei na aula anterior lá para vocês, se vocês lembram que ela é dividida entre duas classes antagônicas, né? A classe trabalhista, né, capitalista, né, que é a burguesia, e também temos a classe dos trabalhadores assalariados, tá? Os trabalhadores assalariados, né, o proletário, eles vendem sua força de trabalho em troca de um salário, né? E os preços pagos pelos capitalistas não correspondem ao valor real do que é produzido, tá? O que seria a economia de mercado? A definição de preços é feita pelo mercado com base na oferta e da procura, isto é, na disputa de interesses entre quem quer comprar e quem quer vender, né? Então, o preço ele fica mais barato quando tem muito produto e pouca pessoa, muito produto e poucas pessoas para comprar. Então, o produto geralmente ele fica mais barato. Agora, quando acontece ao contrário, né, quando tem mais pessoas querendo comprar e tem menos produto, geralmente o mercado faz aumentar, tá? E nós temos também a livre concorrência no mercado, como mostra a figura, né? Vendendo ali, e isso mostra a concorrência, isso é uma base do capitalismo. Quais os problemas decorrentes do capitalismo, né? Por que eu estou falando mais do capitalismo, né? Porque para chegar ao socialismo, né, a ideia do socialismo, ele tem que criticar muito o capitalismo, né? Então, falando um pouco dos problemas do capitalistas, né? Os problemas decorrentes do capitalismo difíceis relações do capital versus do trabalho, né? A mão de obra sempre é explorada pelo burguês, então leva a certos conflitos. Outro lado é a devastação da natureza. O capitalismo ele cada vez está mais veroz, produzindo mais, e isso vai sendo danoso para a natureza, né? Não respeitando a natureza e devastando, derrubando árvores, poluindo rios. Isso é o outro lado do capitalismo ruim, tá? Aumento da desigualdade social, né? Muita gente, pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando pouco, tá? Isso é a desigualdade social que acontece, principalmente em nosso país, né? Que tem uma das maiores desigualdades sociais do mundo, tá? Perda de valores, né? Coloquei aqui uma falta e ela fala: se os objetos foram feitos para serem usados, as pessoas para serem amadas. Por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas? Que é uma crítica, né? A perda de valores. As pessoas acabam dando mais valor a um produto, a um bem, do que às pessoas mesmo. Hoje mesmo, a era do celular, tem muita gente que prefere ficar no celular do que conversar com a pessoa, dar um abraço, um carinho. Tem gente que tem 1000 pessoas aí como amigas compartilhadas no Instagram e no Facebook e em outros, e não tem uma pessoa para desabafar e dar um abraço de um amigo verdadeiro, né? Uma reflexão aí sobre
valores dentro do capitalismo. Tá? E aí, gente, enfim, chegamos ao socialismo, né? O tema central dessa aula, tá? O período do socialismo consolida-se a partir da Revolução Russa de 1917, né? Desenvolve-se após guerra, né? Entre um colapso dos anos 1990, com o fim do bloco socialista, quando a Guerra Fria acaba, né? E a União Soviética desmoronou, né? E o socialismo praticamente não existe mais, tá? O espaço predominou no grande parte da Ásia e Europa, né? Países que tentaram colocar o socialismo em prática foi Cuba, Nicarágua, Chile, Angola e Moçambique, tá? O socialismo, né, ele prega um sistema político, econômico e uma linha de pensamento criado no século XIX para confrontar o liberalismo e o capitalismo. Então, o socialismo ele nasce simplesmente para combater as injustiças que o capitalismo ele tende, né? Então, a ideia foi desenvolvida a partir da realidade no qual o trabalhador era subordinado naquele momento, como baixos salários, enorme jornada de trabalho e entre outros. Geralmente falam que o socialismo ele vai nascer na Revolução Industrial, né, vai crescer na Revolução Industrial por conta dos maus tratos, né, que o burguês tinha com o trabalhador naquela época, e aí as pessoas vão se revoltar contra aquilo e vão começar a pensar em ter um sistema para derrubar o capitalismo, né? E a ideia, uma das ideias centrais, era tomar os meios de produção e dividir para todo o proletariado. Os principais aspectos do socialismo, né? A socialização dos meios de produção, como falei para vocês, teria todo mundo trabalhando numa fábrica, não teria chefe, seria todo mundo trabalhando igual e dividido igual aí os seus lucros, né? Então, a socialização dos meios de produção, todas as formas produtivas, como indústrias, fazendas e outros, passam a pertencer à sociedade e são controladas pelo Estado, não concentrando a riqueza nas mãos de uma pessoa só, e sim em todos. Então, para os socialistas, existiriam sim empresas, só que essas empresas seriam administradas pelo Estado e a riqueza do bolo de todo o lucro seria dividida todo mundo igualmente, tá? No socialismo não existem classes, ou seja, não existe somente classe trabalhadora, todos teriam os mesmos rendimentos, as mesmas oportunidades, tá? A economia seria planificada, corresponde como todo mundo no setor econômico igual, não teria desigualdade social, não teria preços e estoques seriam regulamentados pelo Estado. Então, não teria desvantagem e vantagem de um para outra pessoa. Continuando as características do socialismo, o sistema socioeconômico em que a propriedade coletiva... Acho que eu já passei isso aqui, gente. Tá. Desculpa. Não. O sistema econômico é a propriedade coletiva, tá? Diferente da propriedade privada no capitalismo, tá? Seria pertencente ao Estado, tá? E seria controlada por todos os trabalhadores. Outra característica, na prática, nenhum desses existiu predominantemente, né? O modelo socialista soviético conhecido como socialismo real nunca aconteceu, né? Esse negócio de você ter um Estado controlando, né? Então, essa ideia de socialismo nunca foi praticada. O comunismo seria a fase final do processo revolucionário, haveria uma extinção do Estado, haveria um coletivismo sem divisão de classe. Então, seria o ideal do socialista seria o comunismo, que seria o comum para todos. A extinção do Estado e todo mundo viveria num mundo coletivista. Será que daria, gente? Certo? Aqui um pouco, né, eu coloquei um lado capitalista, um lado socialista para fazer um pouco de comparação, né? O capitalismo, o objetivo é produzir o capital, né? Para o socialismo é o bem-estar social, capitalismo é a propriedade privada, no socialismo a propriedade é estatal, o governo regularia e os lucros seriam divididos para todos, né? No capitalismo é a economia de mercado, no socialismo a economia é planificada, seria tudo igual. Sociedade dividida em classes no capitalismo, sociedade sem classes no socialismo, tá? Não teria diferenças. Pluripartidarismo, né? Seriam várias pessoas na democracia, e já no socialismo, monopartidismo, né? Não teria eleições e ficaria um modelo só. A queda do socialismo, né? O socialismo implantado não seguiu o modelo, né?
nenhum socialismo chegou ao modelo que foi implantado, né? Que foram inspirados por Marx e Engels, são os grandes pensadores do socialismo, né? O socialismo real existiu, né? Mas com outro viés, houve um excessivo controle do Estado, né? Nada a ver com o que Marx escreveu. Altos funcionários, muitos privilégios não alcançados pela classe trabalhadora. Então, o socialismo eu posso dizer que nunca foi implantado, tá? Na década de 80, a crise de defasagem tecnológica, né? Aí já está falando um pouco da Guerra Fria, né? A queda de produtividade industrial e agrícola, né? Enormes gastos na área militar durante a Guerra Fria e insatisfação popular por conta disso. Tá? Ainda hoje, Cuba, Coreia do Norte, China e Vietnã dizem ser socialistas, apesar que todas elas não seguem os preceitos que Karl Marx colocou no Manifesto Comunista, dizendo os direitos e os diretrizes de seguir uma economia planificada e o Estado dominando e tendo todo mundo os mesmos direitos, tá? Aqui mostra um pouco dos polos mundiais, né, que foram demarcados, né? Nós temos aqui polos que foram capitalistas, né, de influência capitalista, e essa região aqui foi de influência europeia, tá? Influência europeia, e nós podemos dizer depois, né, que o capitalismo socialismo ele cai, geralmente os países aqui em cima vão ter um rendimento financeiro melhor do que o dos países de baixo, que vão ser considerados países de polos mais pobres, certo? Gente, é isso, tá? Vou digitar para vocês daqui a pouco para vocês as atividades e já vou colocar aí para vocês, tá bom? E já vem as atividades. Vamos lá, as atividades para vocês aqui, né? As atividades elas vão estar para vocês, né? Lembrando que vocês vão fazer as atividades. Dessa vez eu propus novamente do livro, tá? Vocês vão colocar o nome e mandar no grupo, no privado, tá? Eu vou colocar aqui para vocês mais ou menos como que eu quero, tá? Primeiro, a primeira questão, né? Cite o principal objetivo do socialismo, tá? Então você vai responder, cite o principal objetivo do socialismo. Falamos aqui na nossa aula, tá? E no livro acho que fala um pouquinho também, fala um pouquinho também, mas na aula ela está muito mais explicada e mais rica a informação que eu passei para vocês, tá? Gente, assistam o filme inteiro, tá? Leia as páginas 15 a 18 e faça as atividades da página 15, as questões 1, 2 e 3, tá? Vamos lá, já vou pegar aqui para vocês as questões da página 15, né? Vamos fazer lá as questões 1, 2 e 3, certo? E é isso, gente. Aí, não esqueçam de colocar seu nome e série e mandar pelo privado do professor, né? Colocar OK no grupo para a chamada virtual e curtir o vídeo, tá certo? Tudo bem, gente? Beleza? Tomara que todos estejam bem, tá? E qualquer dúvida estou à disposição, tá? Não esqueçam, gente, de colocar o nome, né, no livro, tá? Na folhinha, tirarem foto, tá? É que nem aqui, ó. Não esqueça de colocar o nome de série, mandar pelo preview do professor, colocar o nome no grupo para a chamada virtual e curtir o vídeo, para me ver quantas pessoas viram meu vídeo lá no YouTube, tá bom? Abraço a todos e boa atividade. Estou à disposição aí no grupo, tá? Tchau, tchau. Até uma próxima. Saúde a todos.